E aí galerinha, bom demais a conta? Estão tudo tranquilo? Estão estudando? Então vamos continuar. Hoje a gente tem trabalhado aí com o tema de anestesia, a gente tem falado aí das cirurgias, tá? Logicamente que a gente tem falado da visão geral do centro cirúrgico. E claro, hoje nós vamos trabalhar com o processo de anestesia. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte, dando algumas observações gerais sobre a condição anestésica, principalmente pela condição na qual a anestesia vai ser utilizada. Então, fica comigo, vai pegar lá agora, se você não pegou antes, está me enrolando aí, ó. Vai pegar seu caderno, vai pegar a sua apostila, vai pegar o seu material, busca lá alguma coisa para você fazer o registro, tá? Não esquece de ler lá o texto que eu deixei para você lá não, tá? De material e anexo, que é muito interessante, é bem legal. Então, vamos focar aqui comigo, porque hoje, anestesia. Hoje nós vamos conversar sobre este procedimento, sobre esse processo que, lógico, óbvio, fez com que as cirurgias se tornassem viáveis. É por causa dela que existe cirurgia. Você já imaginou sem ela? Você já imaginou uma cirurgia acontecendo sem anestesia? Faz isso agora, para e pensa. Pensa. Agora pensa mais um pouquinho. Cirurgia já existe, ó, muitos e muitos e muitos anos. E a anestesia? É aproximadamente de 1840 para cá. Eu falei 1840 para cá. Sacou? Não, professor, mas a gente tá em 2020, 1800 é muito tempo. Não, tudo bem. Se você for pensar nessa ótica de hoje para 1840, é muito tempo mesmo. Agora, se você for pensar que tratamento de paciente de saúde existe desde que o homem se entende por homem, desde que o ser humano se entende por ser humano, passaram-se aí mais de 1800 anos para alguém parar e falar assim, pô, a gente tem que criar alguma coisa para tirar a dor de paciente. Sacou? Entendeu o que eu tô falando? Então, com o desenvolvimento do processo anestésico, é que as cirurgias se tornaram possíveis, é que os grandes avanços se tornaram viáveis. Até mesmo porque, antigamente, os cirurgiões, né, eles tinham como característica, antes de pensar em anestesia, velocidade. Quanto mais rápido ele fazia o procedimento, melhor seria para a vítima, ou quer dizer, para o paciente, vítima, para o paciente. Mas depois que a anestesia veio, vários procedimentos passaram a acontecer até de uma forma mais tranquila e, claro, cirurgias que nem eram feitas passaram a ser. Cirurgias que nem eram desenvolvidas passaram a acontecer. Então, foca comigo, ó, tô de olho em vocês aí, ó, e vão estudar. A anestesia é um ramo, tá? O procedimento é trabalhado dentro da anestesiologia, ou os anestesiologistas, ou o que a gente fala, né, que é o anestesista. É uma especialidade médica. O cara vai ser especialista, assim como, por exemplo, ele estudou 6 anos de medicina, claro, aí ele vai ser especialista em cirurgias. Pronto, cirurgião. Ah, não, você é pediatra, vai ser depois dos 6 anos de estudo. Ah, não, eu quero ser ginecologia. Estudou 6 anos, mais a especialização. Estudou 6 anos, mais anestesia. Ah, não, mas eu quero ser geral. Pronto, estudou 6 anos, acabou. É clínico geral. Então existem as especialidades, e uma delas dentro da medicina é o estudo, é o emprego, é o trabalho dentro do campo anestésico. E a anestesiologia, essa especialidade médica, é doutor, é médico, vai estudar aí a questão de proporcionar uma ausência ou até mesmo o alívio da dor. E claro, outras sensações aí ao paciente. O procedimento anestésico, quando ele acontece, ele inclui lá o risco cirúrgico, uma avaliação pré-anestésica do paciente, uma checagem das condições clínicas dele, a anestesia transoperatória, aquela durante a cirurgia, aquela que vai acontecendo ali à medida do procedimento operatório, o período de recuperação do paciente, na sala de recuperação pós-anestésica, isso faz parte do estudo, tanto é que o responsável por liberar o paciente, tá, lá da sala de recuperação pós-anestésica é o anestesista, é o médico anestesiologista, e a analgesia pós, ou seja, a continuidade, lógico que não é continuidade anestésica,
mas a redução do processo doloroso na recuperação, no pós-operatório do paciente, no desenvolvimento aí do pós-operatório imediato, tardio, tá? Ou seja, diminuindo a sensação dolorosa. Relacionada à anestesia, qual é o objetivo dela ali? Ó? Suprimir a sensibilidade da dor durante o procedimento cirúrgico. Aí vai manter ou não a consciência do paciente, aí depende do tipo de anestesia que vai ser utilizado. Promover relaxamento de músculos, para o paciente ficar bem relaxadinho, para não ter contração, espasmo, reflexos. E proporcionar as condições ideais para a atuação de médicos em cirurgias. Para a atuação dos médicos, ou seja, a anestesia existe para quê? Para que a cirurgia aconteça na melhor condição possível, na melhor forma possível, em que o paciente não interprete o estímulo de dor. Para que o paciente, para que o sistema nervoso central do paciente não compreenda a dor. É isso mesmo. Você entendeu isso? A anestesia existe, não é para eliminar a dor. A anestesia existe para o seu cérebro não interpretar a dor. Para o seu cérebro não receber o estímulo de dor. E se ele não recebe o estímulo de dor, ele não tem reflexo. Vocês lembram do sistema nervoso central? Vocês lembram do sistema nervoso periférico? Vocês lembram da comunicação que acontece nos dois sistemas? A via sensorial capta do meio externo, envia a informação sensorial para o central responde de forma motora. A anestesia, o que ela vai fazer? Bloqueia essa ida da sensorial. A anestesia existe para travar. Pode ser um bloqueio, sei lá, local. Tipo assim, o cara cortou o dedo ali, aí ele anestesia essa área. Por quê? Porque o anestésico vai impedir que a sensação de dor desse local passe e chegue ao sistema nervoso. Tanto é que se anestesiou aqui, não vai sentir, mas aqui já sente. Ah, não, é porque vai anestesiar o meu membro superior. Beleza, anestesiou. Não tem sensibilidade no membro, mas o restante do corpo tem. Porque os estímulos vão acontecer, o cara vai passando a faca, ele vai acontecer. Só que esse estímulo sensorial não vai para o sistema nervoso. Então, na verdade, quando a gente fala do anestésico, ele existe para suprimir. Ele existe para impedir que o seu sistema nervoso central interprete essa informação de dor. Ele interprete, pô, tá doendo, mova o membro, retire. Agora, por que vai ter relaxamento muscular? Espasmos. Para evitar que se toque algum membro e faça aquelas contrações involuntárias. Por isso que tem o relaxante. Tanto é que existem reflexos que são feitos, que a gente vê muito em desenho, reflexo patelar. Que o médico vai lá assim, nos desenhos animados, quer dizer, a galerinha que vê desenho animado sabe o que eu estou falando. Sentou lá, aí o cara vai com o martelinho no joelhinho, na patela, tum, aí ele estica a perna. Isso é reflexo. Então existe o relaxante na anestesia, não é por causa da dor, mas é por causa de reflexo. Porque a dor o paciente não interpreta. Aí, mas ele sente à medida que o efeito do anestésico ele vai acabando. Porque quando o efeito anestésico ele vai passando, começa a fluir os neurotransmissores da dor para os locais onde eles não estavam indo ainda, estavam bloqueados. Então eles vão liberando aos pouquinhos, aí vai chegando a dor lá em cima. Não é de uma vez, não é intenso, mas é gradual. À medida que o efeito vai, à medida que o anestésico ele vai sendo metabolizado, ele vai sendo excretado. Lembra da farmacocinética? Pois é, na farmacologia, aí ele vai sendo diminuído seu efeito para as reações acontecerem. Ou seja, a anestesia ela existe para impedir que o seu cérebro interprete a dor. Aí depende, pode ser local, pode ser regional, pode ser em uma área específica do corpo inteiro, como por exemplo as perihacks, que é da cintura para baixo, ou geral, apaga geral, o corpo inteiro. Depende da necessidade para o procedimento. Então, bora continuar. O que é que vai aí favorecer a escolha da anestesia? O que é que vai favorecer para escolher o tipo? Condição mental, a condição fisiológica, a questão do paciente, o psicológico, a duração do procedimento cirúrgico, a própria posição do paciente, o que vai favorecer, o que pode, o que não pode, as exigências do cirurgião. Às vezes o cirurgião pede, faz algum questionamento, conversa com o anestesista. A questão da anestesia não é algo assim, esse procedimento é assim, pronto, acabou. O cirurgião pode definir junto ao anestesista, pode ser que seja necessário, por exemplo, é bem tranquilo. Pode ser que uma cirurgia peça somente, sei lá, um bloqueio. Um bloqueio regional.
vai fazer uma cirurgia nos membros inferiores. Então, vai fazer uma peridural. Bloqueou ali, mas o cara vai estar consciente. Às vezes o cirurgião, pode acontecer, por exemplo, de falar assim, a gente vai fazer a peri para não ter esse processo da dor e tal. Mas o paciente está meio agitadinho. Vamos dar um relaxante para ele também? Vamos dar ali um benzodiazepina para ele ficar mais calmo, mais tranquilo, para ele apagar? Pronto, pode. Tá? Então podem ter essas escolhas diferenciadas. A recuperação do paciente e o próprio manuseio da dor no pós. A própria questão dolorosa no pós-operatório. Agora, as anestesias podem ser geral, e essa anestesia geral ela é inalatória, ou é intravenosa, ou a balanceada, que é a mais usada, que é interessante. Inalatória com intravenosa. Faz a indução inalatória e depois endovenoso. Existe essa possibilidade, existe essa chance. A anestesia regional aí pode ser peridural, raquidiana ou algum bloqueio de plexo nervoso. O que é plexo nervoso? Junção de vários corpos nervosos que vão nutrir, que vão interpretar os estímulos em uma área do corpo. Por exemplo, o braço aqui, a gente é cheio de nervoso, cheio de sistema nervoso, tá? O sistema nervoso periférico, vários. Na parte superior, na região aqui do ombro, nós temos um plexo nervoso, uma área central, que vai interpretar os estímulos dessa região para passar para o sistema nervoso. Então, bloqueou esse plexo, esse estímulo do membro inteiro, ele vai estar bloqueado. A anestesia pode ser combinada, geral e a regional, depende da necessidade, ou só local, só na regiãozinha ali bonitinha. Agora, o que se espera aí com a condição da anestesia? Inconsciência, tá? Dependendo da condição do paciente, espera que ele fique inconsciente. Analgesia e amnésia, então ele não vai sentir dor, não vai lembrar de nada. Isso é interessante, tá? Então a pessoa anestesiada não lembra de nada, sempre acabou. Relaxamento neuromuscular, para ficar mais light. Uma exposição adequada dos órgãos, não vai ter contração muscular, vai ficar tudo mais relaxadinho, expõe melhor. Controle respiratório, da frequência do paciente, esses movimentos. E claro, controle dos reflexos autônomos, dos reflexos que vão acontecer. E um bloqueio da condução dos impulsos aos tecidos nervosos. Uma condução desses estímulos que vão acontecer. Ou seja, quando se faz anestesia de paciente, em consideração a questão de a cirurgia ela vai acontecer nas melhores condições possíveis e, claro, sem sofrimento ao paciente, sem condições de dar problemas ao paciente. Então, quando acontecer a cirurgia, será na melhor condição possível, será na melhor situação possível para ele. Então, sai daí, que daqui a pouco a gente começa a falar dessas anestesias geral, peri, RAC, o bloqueio de plexo. Então, fica comigo e vamos continuar estudando. Até!